Olá, pessoal. Novamente, né? Estamos aí ligados virtualmente. Hoje é interessante a nossa aula. Nós vamos falar sobre redes de computadores, né? Redes de computadores. Imagina o teu computador conectado a outro computador ou a vários computadores, compartilhando dados, trocando dados, informações. Uma rede é um conjunto de computadores que são interligados entre si, a partir de um meio físico ou não. Pode ser através de um cabo, através de sinais de rádio, através de satélite, de modo que eles comuniquem, troquem informações. As redes de computadores nasceram da necessidade de compartilhar esses dados, mas não só os dados, não. Recursos. A gente fala de recursos, nós estamos falando de impressão, nós estamos falando de armazenamento de dados. E o mais importante, permitir a comunicação entre os usuários, dependendo do alcance dessa rede. Essa rede ela pode ser uma LAN. LAN significa rede local. Uma MAN, rede metropolitana, onde a abrangência dessa rede é no espaço físico de uma cidade. O WAN, rede de longa distância, que conecta milhares de usuários, abrangendo vários municípios ou países. A internet é um WAN, né? É um WAN que abrange todo mundo, né? Milhares de países, milhares de pessoas. Mas para essa rede existir, primeiro eu falei do físico, comunicação física ou comunicação por rádio. Mas temos outros equipamentos. Por exemplo, já ouviram falar do roteador? Os roteadores são equipamentos responsáveis pela ligação da rede ou ligação dos cabos ou das conexões dos equipamentos. Veja uma figura de um roteador. Veja que o roteador ele tem vários locais para você conectar o cabinho, tá vendo? Ele também pode ser chamado de concentrador. Mas além do roteador, a rede possui as estações de trabalho, chamado de clientes. A gente fala de rede, nós estamos falando de servidores e clientes. Clientes são as máquinas que são conectadas a esse servidor, que vão obter serviços dessas máquinas. Os cabos, vai fazer esse interfaceamento físico, e as placas de rede. E é lógico, para a conversa existir, necessário o protocolo. Protocolo que são regras que vão gerar a padronização dessa comunicação, os procedimentos para a comunicação. Toda operação técnica de dados através da rede precisa ser dividida em etapas sistemáticas distintas. E cada etapa ocorre certas ações que não podem ocorrer em uma outra etapa. Ou seja, é um encadeamento de serviços que acontecem dentro da rede. Cada etapa tem suas próprias regras e procedimentos. As etapas devem ser realizadas em uma ordem consistente, que seja igual em todos os computadores da rede. Tem que existir esse sincronismo. E quem dita essas regras são os protocolos, que nós podemos colocar como exemplo o protocolo mais utilizado, que é o TCP/IP. Não o protocolo, mas o conjunto de protocolos, né? TCP/IP, que tornou-se um padrão de rede, ok? O protocolo TCP/IP foi desenvolvido pelo DOD, né? Departamento de Defesa americano, para a criação da ARPANET, que depois veio gerar a internet. Mas voltando à ideia de rede, na rede nós temos os servidores e clientes. O que seria o servidor de rede? Os servidores de rede são máquinas que oferecem serviços. Para seus clientes. Como tipo de serviços? Primeiro, servidor de arquivos, servidor de dados, servidor de comunicação. Existem servidores chamados servidores dedicados, servidores conectados aos clientes para oferecer serviços. Dependendo do tamanho do tráfego da rede, mais um servidor na rede pode ser necessário. Um exemplo é a internet. São milhares de servidores na rede, oferecendo esses vários serviços que a gente, né, utiliza na internet. A distribuição de várias tarefas de vários servidores garante que cada tarefa seja executada da melhor forma, da forma mais eficiente. Alguns tipos de servidores, por exemplo, servidor de impressão, que gerenciam o acesso do usuário à impressão.
recursos de impressão, gerenciam a fila de impressão, as ordens de prioridade do usuário. Um exemplo, numa rede, nós temos várias máquinas conectadas ao servidor e esse servidor conectado à impressora. A partir daí, o que é que acontece? Esse servidor de impressão ele vai gerenciar as solicitações do cliente. Que solicitação é essa? Impressão de documentos. A partir das prioridades do usuário, esse usuário ele pode furar a fila, ele vai gerenciar toda a impressão que chega. Esse é o servidor de impressão. Servidor de arquivo gerenciam o acesso do usuário aos arquivos. Esses servidores destinam-se ao armazenamento de dados. Armazenamento de dados na rede. Utilizando um servidor de arquivo, os dados e arquivos são carregados para o computador que fez a requisição. O computador conectado ao servidor é o cliente. Porém, utilizando um servidor de aplicativo, apenas os resultados requeridos são recarregados no computador cliente. Os dados ficam no servidor. O que seria isso, gente? Primeiro, um exemplo é a internet. Você está na internet e entra num correio eletrônico, por exemplo, Gmail. O Gmail não está carregado na tua máquina. O Gmail está no servidor de e-mail do Google. Entenderam aí? Ok? Servidor de correio, né? Gerencia essas mensagens que você envia e recebe. Gerencia as mensagens enviadas entre os usuários da rede. Gerencia o serviço de correio. Servidor de comunicação, outro tipo de servidor, que manipula o fluxo de dados e as mensagens de correio eletrônico entre a própria rede, o servidor e as outras redes. Servidor de comunicação é a porta de saída do usuário da rede para fora e também do usuário de fora para dentro.